Todo cristão precisa agir de forma íntegra, honesta e verdadeira diante de Deus e diante da sociedade. Pois agir de uma forma desonesta é abominável diante de Deus, ou seja, Deus sente nojo de pessoas que buscam tirar vantagens indevidas. A desonestidade não pode fazer parte do caráter cristão. Deus sente prazer na justiça e na honestidade, e quando agimos de forma desonesta, estamos desagradando a Deus. No entanto, quando passamos a agir com retidão, justiça e honestidade, passamos a agradar a Deus. Por isso, precisamos sempre agir de forma íntegra e honesta. Devemos ser justos em nossos negócios e nas tratativas do dia a dia. Precisamos honrar a Deus em tudo o que fazemos, pois quando uma pessoa tira vantagens indevidas de alguém, isso não é algo que agrada a Deus. Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu sou seu irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira, e hoje falaremos de 7 versículos sobre a honestidade que todo cristão deveria saber. E o 7º vai te surpreender. Por isso, é muito importante que você fique aqui comigo até o final deste vídeo. E vamos entender também que devemos sempre agir de forma íntegra, honesta e verdadeira, pois quando agimos desta maneira, agradamos a Deus. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar vídeos novos aqui no canal. E você consegue fazer isso em menos de 3 segundos. É muito simples e muito rápido, e não paga nada para fazer isso. Basta clicar no nome inscrever-se que está aparecendo logo abaixo deste vídeo. Ao lado vai aparecer um sininho. Você clica nele e escolhe a opção todas. Assim, sempre que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você será edificado pela palavra de Deus. Agora, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. Ser honesto significa ser verdadeiro, transparente, não roubar, não enganar ou defraudar ninguém. A pessoa que é honesta repudia a esperteza e o desejo de querer levar vantagem em tudo e sobre todos. Hoje vivemos em um mundo onde a desonestidade está cada vez mais presente na vida das pessoas, pois muitas pessoas têm agido de má fé. A mentira tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas. Dificilmente podemos confiar em alguém, pois muitos têm se aproximado de nossa vida demonstrando ser pessoas de bem, mas de repente demonstram quem verdadeiramente são, através de suas atitudes. Por isso, é muito importante sabermos com quem estamos conversando, andando e compartilhando a nossa vida. Veja o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes.
Veja que a Bíblia já nos alertava sobre tais tipos de pessoas que iriam surgir nos últimos dias, e desse tipo de pessoas devemos nos afastar. Agora vamos conhecer alguns versículos sobre a honestidade. O primeiro versículo sobre a honestidade que eu quero trazer aqui neste vídeo está em Provérbios, capítulo 11 e versículo 1, que nos diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Os negócios de um verdadeiro servo de Deus devem ser conduzidos de acordo com os mais altos padrões éticos. Como verdadeiros servos de Deus, não podemos mentir ou tirar proveito das pessoas. Sempre que prometermos algo para alguém, devemos velar pela nossa palavra. Sempre que formos fechar negócios com outra pessoa, devemos sempre agir com honestidade, pois devemos nos lembrar que levamos em nossa vida o nome de cristãos, ou seja, o nome de Jesus está em nossa vida, e quando agimos de má fé, escandalizamos o nome de Cristo. Por isso, tenha cuidado para não usar de engano com outras pessoas e sempre busque agir com honestidade. O segundo versículo sobre a honestidade que vamos ler na Bíblia está em Salmos 112 e versículo 5, que nos diz: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Veja, irmãos, que este segundo versículo sobre a honestidade que acabamos de ler é uma complementação do que acabamos de falar. Agir com generosidade com uma pessoa é estar disposto a sacrificar os nossos próprios interesses para ajudá-la no que precisar. A Bíblia diz que quando agimos dessa maneira, nos tornamos pessoas felizes. No mundo em que vivemos, está precisando de mais pessoas generosas, visto que a maioria das pessoas estão pensando somente em si mesmas e não procuram entender a dor do irmão que está ao seu lado. Mas, graças a Deus, aqui só tem pessoas generosas e honestas que agradam a Deus. Por isso, continue sendo generoso e agindo com honestidade em tudo que você fizer. O terceiro versículo sobre a honestidade que vamos ler na Bíblia está em Provérbios 16, versículo 13, que nos diz: o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A pessoa que sempre fala a verdade é uma pessoa de confiança. Precisamos andar com pessoas sinceras e honestas. E principalmente devemos agir da mesma forma. Se nós, como seres humanos, se agradamos quando convivemos com pessoas que sempre falam a verdade e é honesta em tudo que faz, quanto mais o nosso Deus. Por isso, sempre fale a verdade e seja honesto diante de todos, ainda que outras pessoas façam o contrário, andando em desonestidade e na mentira que este mundo oferece. Você precisa continuar agradando a Deus, você precisa continuar fazendo a diferença. O quarto versículo sobre a honestidade que vamos ler na Bíblia se encontra em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 6, que nos diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Todo aquele que verdadeiramente ama o seu próximo nunca vai agir com injustiça. Existem muitas pessoas que se aproximam da nossa vida, demonstrando serem pessoas de confiança e verdadeiros amigos e irmãos. Porém, quando viramos as costas, começam a nos apedrejar e se levantam contra nós, demonstrando quem realmente são. Fique esperto e analise
Analise com quem você está compartilhando a sua vida. Aquele que chega até você falando mal de alguém é a mesma pessoa que vai falar de você para outras pessoas. Lembre-se sempre: o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, encontrando satisfação nos defeitos dos outros e disseminando um relatório ruim. O quinto versículo sobre a honestidade que vamos ler na Bíblia se encontra em Romanos, capítulo 12 e versículo 17, e nos diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Devemos ter o amor como princípio guia dos relacionamentos cristãos, não somente com os companheiros crentes, mas também com os nossos inimigos. Como verdadeiros cristãos, não podemos pagar o mal com o mal. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem pagar na mesma moeda a injustiça que são feitas contra elas, mas essas pessoas não conhecem o Evangelho e nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Mas, como cristãos verdadeiros, precisamos vencer o mal com o bem. E devemos sempre lembrar que quem peleja por nós é o próprio Deus. Então, continue fazendo o que agrada a Deus e não se preocupe com aqueles que se levantam contra a sua vida, pois a vingança não nos pertence. A vingança pertence unicamente a Deus. O sexto versículo sobre a honestidade que vamos ler na Bíblia se encontra em Provérbios 19, versículo 1, que nos diz assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Viver com integridade significa que sempre devemos manter a nossa conduta reta, sendo honesto com todos e fazendo aquilo que agrada a Deus. A pessoa íntegra jamais se deixa ser levada pelos maus costumes e não importa a situação que ela enfrente, sempre vai permanecer a mesma pessoa. Por outro lado, a palavra de Deus chama de tolo todo aquele que fala perversamente. A pessoa que é tola é aquela que age sem pensar nas consequências, praticam asneira e é ignorante. E muitas pessoas têm deixado de lado a honestidade e começam a humilhar o próximo com as palavras pesadas. E nós, como verdadeiros cristãos, não podemos agir desta maneira, pois devemos ser honesto até no falar. O sétimo versículo sobre honestidade que vamos ler na Bíblia está em Efésios, capítulo 4 e versículo 25, e nos diz assim: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A mentira tem se tornado tão comum no meio de muitas pessoas que elas já não têm mais nem vergonha de falar uma mentira e não se arrepende depois que contam. Precisamos ter cuidado para não nos envolvermos na mentira dos outros e contar aquilo que não temos a certeza de que realmente aconteceu. O mentiroso é astuto, ele sabe enganar. E como cristãos não podemos usar de engano com ninguém. Devemos sempre falar a verdade, porque somos filhos da verdade, que é Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por outro lado, Satanás, o inimigo de nossas almas, é chamado de pai da mentira. Veja o que está escrito em João, capítulo 8 e versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira.
Por isso, analise a sua vida hoje e veja como você tem tratado as pessoas. Se você tem agido com desonestidade, abandone hoje a desonestidade e faça a vontade de Deus. Em tudo, que Deus em Cristo vos abençoe e fale mais ao seu coração. Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir mensagens que tocam a alma. Se você gostou desta reflexão, deixe o seu like e se inscreva no meu canal e compartilhe em suas redes sociais. Assim, mais vidas serão alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.